Canal Pretos FC no YouTube, estamos abrindo mais uma entrevista exclusiva durante essa paralisação do futebol. E hoje eu tenho como convidado um grande amigo que o futebol me deu, grande figura, grande gremista, grande cidadão, Dr. Marcos Herman, que é integrante do Conselho de Administração do Grêmio, foi vice de futebol na gestão do Luiz Carlos Silveira Martins em 1998. É um prazer muito grande revê-lo, né, e conversar com o amigo, Dr. Marcos Herman. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pretzel. Muito bom falar contigo. Você tem uma memória privilegiada. É bom dizer para os que estão nos vendo que eu não te disse isso. Tu te lembra da tua memória. Privilegiadíssima mesmo. E porque tu é conterrâneo da gente aqui, né? Natural de Porto Alegre. Não, sem dúvida. A gente não pode esquecer da história, né, doutor? Eu vejo uma nova geração aí de jornalistas que acha que o futebol começou em 2010 agora. Começou na era Cristiano Ronaldo, na era Messi. Futebol não vai deixar de existir nunca. A gente tem que saber das pessoas que trabalharam no futebol, das pessoas que foram abnegadas pelo futebol. O senhor foi uma delas. Esteve no Grêmio porque o senhor gosta de futebol. Está no Grêmio porque o senhor quer ajudar o Grêmio, porque o senhor gosta de futebol. É preciso reconhecer isso em vários dirigentes. Isso é uma paixão mesmo. Eu tive o privilégio, Pretzel, de começar a acompanhar o futebol no início dos anos 60, e aí vi jogadores tipo Ademir da Guia, tipo Newton Santos, tipo Djalma Santos, jogadores espetáculo, Didi, Garrincha, meu Deus, né? Nem falar de Pelé. E isso enriquece muito a cultura futebolística, né? E dá base para a gente discutir um pouco mais sobre futebol e não achar que o futebol foi inventado em 2010. Perfeito. Antes, essa minha pergunta não é uma pegadinha, apenas uma curiosidade, respeitando quem manda no Grêmio hoje. O senhor pensa em ser presidente em determinado momento, já que o senhor está no Conselho de Administração há um bom tempo? Olha, nós vamos completar 8 anos do Conselho de Administração. Deixa eu até fazer uma conta. Não, mentira, eu vou completar, quando terminar esse mandato, 10 anos do Conselho de Administração como vice-presidente do clube, e tinha sido vice-presidente antes. Mas nós temos ainda 2 anos e meio pela frente, e é um grupo de companheiros do mais alto nível, comandados pelo Romildo Bolzan, e nós não pensamos nesse tipo de coisa, porque nós somos tão atarefados de tocar o Grêmio adiante, que, de fato, é uma coisa que não transita lá a sucessão. Nós temos uma missão muito grande pela frente ainda de continuar equilibrando o clube, de tornar ele cada vez mais competitivo. Isso é muito, muito importante. Não é só palavreado, para tornar ele competitivo é toda uma estrutura que tem que se montar. E a partir daí as coisas são consequência, elas não são causa, elas são consequências de um trabalho, né? Agora, eu fui um crítico, até falei para o presidente Bolzan isso. Primeiro que o presidente Bolzan, para mim, apesar dele ter uma longa carreira política, no futebol ele é uma grande revelação, né? Porque eu não imaginava que o presidente Romildo Bolzan pudesse dar tão certo no Grêmio como ele deu. E quando ele ganhou a eleição, eu queria que o Homero Bellini fosse o presidente, porque eu gosto muito do Bellini, porque eu sou amigo do Bellini, eu sempre torci por ele, eu gostaria de ver o Bellini como presidente um dia. Aí ele não conseguiu. Ganhou o Romildo Bolzan. Eu achava que o Bolzan não ia dar certo, ia ser um político de passagem pelo Grêmio. Mas ele me surpreendeu realmente com a postura, com uma visão empresarial, com uma preocupação grande em todas as áreas do clube, não apenas em só contratar, em só tentar ganhar título a qualquer custo. Não, ele pensou no clube realmente. Dá para dizer que o presidente Bolzan hoje é um grande nome no futebol brasileiro, doutor Marcos Herman, pela sua convivência com ele? Não tenho dúvida. Nós começamos juntos nesse ciclo que está se cruzando aqui, que vai completar 10 anos quando ele terminar o mandato dele, na última gestão de Fábio Koff, em 2013 e 2014. Ambos éramos vice-presidentes. Quando o doutor Fábio não quis concorrer à reeleição, até porque ele já tinha uma idade avançada, nós, ali na conversa do grupo, os vice-presidentes e o doutor Koff, queríamos achar um candidato. E quando foi oportunizada a palavra para cada um dos vice-presidentes, e o Romildo, que gostaria de ser o presidente, eu disse: o Romildo está pronto. Talvez o Romildo lembre disso, provavelmente ele lembra. Eu fui o primeiro a usar a palavra e disse: o Romildo está pronto. Primeiro, ele tem a condição central, né? É inteligente, é íntegro
e conhece o clube. Na época, ele conhecia ainda muito menos que conhece hoje, mas já tinha 2 anos de vice-presidente. E eu tinha certeza, porque a par da habilidade política dele, de conduzir os diferentes... Político no bom sentido, né? Sim. De conduzir o clube numa direção correta, de uma maneira coesa, ele respeita muito os recursos gerais, mas especialmente os financeiros, econômicos do clube. E eu acho isso central. E o resultado está aí. Então, eu acreditava sim, embora eu sempre fui eu diria, amigo do Homero Bellini, achava que era um candidato com todas as credenciais, também eu, como companheiro de Claro. chapa, companheiro de gestão anterior do Romildo, vendo ele trabalhar dentro do clube, eu achava que ele tinha todas as condições de fazer um trabalho muito bom, mas eu confesso que provavelmente ele superou minhas expectativas. Mas eu acreditava muito nele. Eu me lembro que muita gente dizia exatamente o que eu dissesse. É um político, fazer carreira, tal e coisa. Mas olha, vocês não conhecem ele, eu trabalhei 2 anos com ele, ele é um cara cabeça no lugar, cabeça no meio das orelhas, buscando a melhor do clube, pés no chão, porque eu acho isso fundamental. O cara ficar 2 anos no clube, ou 3 anos no clube, e querer ser campeão a qualquer custo para deixar o nome lá, e o clube que se rale, o outro presidente que pague, isso não dá mais. Isso é um negócio que não dá mais mesmo. A gente tem que ter processos, viver dentro de processos numa direção correta. E isso que o Grêmio implementou, e aí começa a dar resultado, né? Leva um tempo. Você não cai do céu no primeiro mês, mas ao longo do tempo a coisa começa a pintar e funciona. E também uma outra coisa que eu acho fundamental também, que eu já estou cansado de ver, viu, doutor? O presidente Bolzan é um cidadão simples para o futebol. Ele não tem aquela vaidade pessoal de querer ser maior do que o clube, de querer ser até maior que vários jogadores e profissionais que já passaram pelo clube. Isso eu acho fundamental também nessa relação. É um presidente simples, não há vaidade. Há objetivos, há simplicidade, há valores. Acho que isso é fundamental, até pelo que eu estou vendo aqui, para lhe dar um exemplo, Corinthians, São Paulo e Santos estão debaixo do mau tempo aqui, com 3 presidentes aqui que provavelmente nunca mais voltarão a frequentar os clubes por causa das suas gestões. Então, as coisas mudaram muito. E acho que o Bolzan, com essa simplicidade aí, ele devolveu aquele orgulho do gremista, né? É o que eu penso aqui de longe. Não, de longe, mas de perto, né? Porque tu conhece bem a aldeia aqui. Eu te diria o seguinte, tu conhece muito mais dirigentes do que eu, porque tu conhece dirigentes de muitos clubes, especialmente do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, a tua opinião a respeito é muito mais abalizada que a minha. Eu conheço o meu grupo de trabalho no Grêmio, né? O resto eu conheço de boa tarde, bom dia, eventual reuniãozinha, tal e coisa, mas tu conhece muito mais de acompanhar o dia a dia dos clubes. E eu concordo plenamente contigo. O Rio tem um troço também que é muito legal, assim, que eu acho admirável. Se um consulado, lá numa cidade de 480 quilômetros de Porto Alegre, convida ele para um churrasquinho com os torcedores, tal, ele vai. Ele vai, rapaz. Pô, 480 quilômetros desses estados aqui, porque esses estados aqui não são como São Paulo, não. Aqui até tem asfalto, mas não são essas autopistas do interior de São Paulo. Aqui o troço é punk. E ele vai, enfrenta 6 horas de carro, vai lá, janta com os caras e volta. Exatamente essa simplicidade que te refere. Ele gosta desse trato com as pessoas, ele curte isso. Muito, e é sincero. E é muito bacana isso. Realmente é muito legal. Agora, doutor, toda gestão vitoriosa de situação, ela soterra as oposições. Eu também já vi isso várias vezes, né? Dá para dizer que o Grêmio hoje não tem oposição? E o senhor acha que isso é bom para o clube? Não, tem claro que ter oposição. Primeiro lugar, tu sabe melhor que eu que a corneta é uma instituição de todos os clubes de futebol. Todos têm. Quando você ganha, você tem menos corneta. Você perde, você tem corneta o dia inteiro. Então, isso faz parte. Inclusive o fogo amigo. Então, isso faz parte. A gente precisa conviver com isso, entender isso e administrar isso. Eu te diria o Grêmio tem oposição. O Grêmio, na última eleição para o Conselho Deliberativo, houve uma chapa
considerada de oposição que elegeu lá um X número de conselheiros. Eles são radicalmente, ou pelo menos diz isso no rádio, no clube dizem menos, mas no rádio dizem mais, que tem sérias dificuldades de entender a nossa condução das coisas do clube. Perfeito, isso faz parte, a gente entende. Tá? Mas tem oposição sim, e eu acho que isso é saudável. E outra, quando o cara fica muito acomodado no conforto só dos elogios, começa a ter que abrir o olho, porque a gente pode perder a devida humildade e começar a cometer erros. Uma das cornetas é que o Renato manda no clube, que o poder do Renato é um poder acima do normal. Essa é uma das cornetas? Sim, essa corneta, sem dúvida. Ela corre. O fato é o seguinte, o Renato... Quem conhece o Renato admira muito o Renato. O Renato é uma pessoa de inteligência superior, fez um trabalho no Grêmio. O espaço que ele tem no Grêmio, que é imenso, foi conquistado com base em muito trabalho, não só como jogador excepcional que ele foi, mas principalmente como treinador. Passou 3 vezes pelo clube como treinador, essa última agora, que ele ainda está já há 3 anos, com brilhantismo, com títulos. No primeiro ano, nós estávamos numa posição muito difícil no Campeonato Brasileiro, muito difícil. Ele classificou na zona de rebaixamento, ele jogou 7 jogos seguidos e foi para Libertadores. Quer dizer, sempre é mediante trabalho e dedicação. Né? Ele tem uma relação com os jogadores que é conhecida, que é absolutamente espetacular, tem uma liderança espetacular. E, aliás, o jogador respeita muito quando o alto-falante do estádio dá a escalação dos 11 jogadores, mas quando dá o treinador, a vibração da torcida é muito maior que quando qualquer um dos 11 jogadores, esse jogador respeita. Né? E é o caso do Renato. A torcida vibra quando o nome dele é anunciado. Então, ele naturalmente sabe a importância que ele tem no Grêmio, nós sabemos a importância que ele tem no Grêmio, mas quem manda no Grêmio é a direção do Grêmio e é o presidente Romildo Bolzan. E digo outra, o primeiro a reconhecer isso é o Renato, nas internas. Ele tem aquele estilão dele, muito próprio, muito particular, e eu acho muito divertido também, essa é a minha opinião particular, eu acho ele barato, né? Mas ele é de um respeito com a direção do clube, nas internas, que eu acho admirável. E, aliás, eu digo outra, porque eu já tive trabalhos com muitos treinadores. Difícil o respeito à hierarquia que tem o Renato, eu poucas vezes vi em outros treinadores. Olha a afirmativa que eu estou fazendo. Essa é uma afirmativa nova para mim. O Renato, então, na hierarquia e na disciplina, ele aceita a hierarquia nas internas, ele é um cara disciplinado? Ele é extremamente obediente à hierarquia do clube. Extremamente obediente à hierarquia do clube. Ele sempre diz isso. E ele se conduz assim. Agora, no vestiário, é ele que manda. E é ele que manda e está acabado. E eu acho que está muito certo isso. Não tem nenhum problema com isso. Mas em relação ao clube, a relação que ele tem com a direção, e em especial com o Romildo Bolzan, é de extremo respeito. Eu já tive problema, e eu acho que tu estavas lá. Eu não vou dizer agora o país, porque senão tu vai matar a charada, porque tu é muito esperto. Mas eu quase saí no tapa com o treinador. Falta de respeito. Vou dar o nome dele. Renato jamais teve esse tipo de problema. Renato é um cara que conduz as coisas de maneira extremamente habilidosa internamente. Foi no México, agora, doutor? É um personagem do futebol brasileiro, né? Foi em outro país da América do Sul. Outro país das Américas. Esse treinador treinou a seleção brasileira. Esse cara é um avião. Esse treinador treinou a seleção brasileira. Eu lembro. Aliás, a passagem dele pelo Grêmio foi... a passagem dele pelo Grêmio foi caótica. Ele ficou em 8º lugar no Campeonato Gaúcho. 8º lugar no Campeonato Gaúcho. Agora... Essa é uma afirmativa que tu estás fazendo. Mas, doutor,
Se o Renato respeita a hierarquia, aquela foto na praia não foi uma quebra de hierarquia? Não abalou a relação? Não abalou em absoluta relação. Ele conversou com o Romildo a respeito e bola para frente. Tava, vale destacar, eu não sei se isso é de conhecimento, ele sofreu uma pequena cirurgia no coração, ele é considerado zona de risco, não, grupo. Enfim, grupo de risco, e está recolhido no Rio de Janeiro, tal, e agora ele está voltando, porque nós estamos indo para Criciúma a trabalhar, ele estava aguardando a nossa chamada, vamos chamá-lo, ele vai para Criciúma trabalhar. Está tudo certo, está tudo dentro da expectativa. Existe muito mais zoom fora do clube que dentro do clube, eu só posso te garantir. Posso te garantir com franqueza da alma. Perfeito. Agora, essa escolha por Criciúma, ela aconteceu a partir de que momento? A partir de que momento vocês chegaram e definiram assim, a gente tem que sair de Porto Alegre porque não dá mais? A partir de que momento isso aconteceu? A partir de anteontem, quando o governador do Eduardo Leite, o nosso governador aqui do Rio Grande do Sul, dentro das prerrogativas dele, diga-se de passagem, ele tem todo o direito, ele tem as razões dele, e nós não discutimos as razões dele, né? Ele disse que o futebol não era prioritário. Eu posso compreender, talvez ele não goste de futebol, ou talvez o futebol não seja importante para ele. Isso é um direito dele, isso é inalienável. Mas para nós, do Grêmio, o Grêmio é prioridade. Por quê? Porque não são só os 400 funcionários do clube que nós queremos manter as condições de trabalho. Nós temos 8 milhões de seguidores, se calculam, 8 milhões de seguidores. Nós temos, eram 90 mil sócios, agora são 85, nós temos 5 mil sócios. Por quê? Porque as pessoas não têm futebol passados 4 meses, elas se perguntam por que eu continuo de sócio. Nós temos salários e compromissos, não só salários, mas temos compromissos altíssimos a solver. Consumo o futebol, consumo o clube. Então, dentro da lei, né, do estabelecido pelos governos dos estados, isso é central para nós. Santa Catarina o permite, o Rio Grande do Sul não o permite. Então, obedecendo o que Santa Catarina permite, e dentro dos protocolos sanitários estabelecidos, que isso é central para nós também, nós vimos a opção de ir para o estado vizinho. E dentro desse cenário, nos ocorreu Criciúma, que fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, e tem as excelentes instalações do Criciúma, que é um clube que seguidamente frequenta a primeira divisão. Nesse instante não está, mas daqui a pouco vai voltar, porque tem boas condições. Nós fizemos um contato com o presidente Jaime, ele aceitou, de muito bom grado, e ontem nós, então, decidimos que íamos fazer esse período de treinamento lá em Santa Catarina. Acho que vai ficar bem para todo mundo. O governador não quebra os seus credos, as suas crenças em relação ao assunto, e nós praticamos futebol porque tem uma coisa, Alexandre, que é importante. Está previsto daqui a um pouco mais de um mês começar o Campeonato Brasileiro. Se isso vai acontecer mesmo ou não, são outros 500, mas está previsto. E nós estamos há 4 meses e meio sem praticar futebol. E você entra no Campeonato Brasileiro, que vão ter rodadas em período muito curto entre uma e outra, e você não está treinado, e quando você acorda, já passou metade do campeonato, e vamos pensar no pior cenário. Você está numa posição muito ruim e está na zona de rebaixamento. Aí você está destreinado, praticando mal futebol, com um jogo a cada 3 dias, com a guilhotina no pescoço, e quando vê, Inês é morta.
tivemos um travamento no contato do Dr. Marcos Herman, que voltará no link para que a gente continue com essa entrevista. O Dr. Marcos Herman estava falando a respeito da ida do Grêmio para Criciúma, aonde o Grêmio vai treinar, vai se preparar aí visando a preparação do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. O Dr. Marcos Herman, que já está voltando aí para continuar essa nossa entrevista, voltou. Doutor, me ouve bem? Me ouve bem? Eu te ouço. Eu não sei onde é que eu terminei, porque a nossa conexão caiu, né? Não. Isso. O senhor falou a respeito de que o campeonato começa, se o time vai mal, e aí quando vê está na zona de abaixamento, aí acabou. É isso que o senhor estava dizendo. Isso são 20 clubes e 4 caem. Quer dizer, é um percentual muito grande os clubes com esse risco. Qualquer clube pode acontecer. Um clube grande pode enfrentar essa situação. Nós já vimos isso N vezes. E nós temos satisfações a dar para o nosso torcedor, satisfações a dar ao nosso sócio. E ao público que consome futebol. E às emissoras de rádio e televisão que consomem futebol. A esse universo que consome futebol. Quer dizer, isso não é questão de prioridade para uns e para outros. É uma prioridade porque centenas de milhares de pessoas vivem disso. Então nós temos que olhar isso com carinho. E é o que nós vamos fazer, para não ser surpreendidos, inclusive. Sim, eu respeito a opinião de todo mundo, aceito qualquer debate, mas eu acho que o futebol não tem culpa da pandemia. O futebol, dentro dos seus protocolos de segurança, pode ser disputado. Pode ser disputado. Ah, mas vai ter aglomeração em volta do estádio. Isso não é problema do futebol. Isso sempre foi problema do poder público. Sempre foi a segurança externa. Sempre teve policiamento ali. Então, acho que está havendo um exagero, respeitando todas as vidas humanas, respeitando quem está passando por uma situação complicada. Só que o futebol não tem culpa disso. É só isso que eu penso. Só isso que eu penso. Ponto. Uma outra coisa, doutor. Qual é o tempo que vocês pretendem ficar em Criciúma e a possibilidade também do Grêmio mandar os seus jogos em Criciúma, caso Porto Alegre não esteja liberado em agosto? Bom, essa segunda parte nós não entramos ainda. Nós estamos contando que as coisas melhorem, a gente tem que ser um pouco otimista, mas se isso não acontecer, é uma possibilidade bastante plausível. O tempo que nós, em princípio, planejamos para Criciúma é 10 dias, que pode ser 10 dias corridos ou 10 dias em 2 etapas. 5 dias, aí passa o fim de semana em Porto Alegre e passa 5 dias de novo lá. São essas alternativas que estão sendo trabalhadas pelo Departamento de Futebol que vai tomar essa decisão, ouvindo enfim, o conjunto das pessoas ali envolvidas. Doutor, o Flamengo está tomando a frente de muitas questões aí, né? Tá liderando alguns movimentos, como a MP 984, por sinal vai transmitir o jogo contra o Boa Vista no seu canal de TV, na Flá TV, que isso é algo histórico, uma vitória que o Flamengo obteve sobre a Globo, que muita gente jamais imaginou esse tipo de coisa, né? Até pela força e pelo reconhecimento que é importante ter, que a Globo sempre teve na questão do futebol, né? Com as cotas pagas. Então eu lhe pergunto, o Grêmio está muito atrás do Flamengo, aquele 5-0 ainda de outubro do ano passado, eles espelham a diferença? Eles espelham essa diferença? O senhor está preocupado com isso, até com os últimos acontecimentos? Eu gostei da corneta, uma corneta inteligente, mas são coisas do futebol. Não, o negócio é o seguinte, eu sou um cara muitíssimo realista com as coisas da vida e, em especial, o futebol. O Flamengo hoje tem uma receita invejável para o clube brasileiro. O Flamengo, lá já em 2012, se não me equivoco, 2013, começou a ser muito bem dirigido. Era um clube com extremas dificuldades, mas dificuldades imensas. Eu conheci o Flamengo no antes e depois, lá em loco, e não é por acaso que chegou onde chegou. Quer dizer, gestões bem feitas, processos bem elaborados, gente competente, e o futebol de qualidade do ano passado é consequência de um trabalho anterior de estruturação do clube. Nós fizemos isso. Não diria que começamos em 2012, mas começamos em 2014.
avançamos muitíssimo, muitíssimo. Eu estou dentro do clube, eu faço críticas internas a alguns processos que eu acho que podem ser melhorados. Isso faz parte. Mas eu conheço. Também não vou falar que críticas são essas, porque são coisas internas. Mas nós melhoramos muito. Só que nós temos uma receita que é a metade da do Flamengo. Isso é um fato. E isso dá uma capacidade de competição ao Flamengo imensa. Porque o Flamengo não precisa ter uma folha o dobro da nossa para ter um time extremamente forte. E nós temos uma folha muito importante. E temos um time forte também. Né? O 5-0 é aquele episódio. Eu me lembro um 6-0 que nós ganhamos uma Libertadores deles. Também, 6-0 aqui em Porto Alegre. Tu já era da latinha. 5-1. Provavelmente tu te lembra desse episódio. 5-1 na Libertadores. 6-1 na Copa do Brasil. Mas teve um 6-0. Teve um 6-0? Não importa. Mas, de qualquer maneira... Sim. Não importa. Teve que eu me lembro. Mas a gente depois vê esse troço aí no tio Google. Agora eu vi várias goleadas do... Isso é episódico, isso é do futebol, como o Grêmio gol do Internacional 5-0 há 4 anos atrás. E são coisas que acontecem, são acidentes de futebol e tal. Isso não espelha a diferença entre os dois clubes. Agora, o Flamengo, ele está tomando... Ele apenas está seguindo, no meu ponto de vista, porque tem gente que não concorda com isso, esses processos de avanço que eles vêm tendo para e passo desde 2012. Então, esse avanço, eles estão olhando os interesses deles. Eu acho isso muito, muito justo. Eu posso eventualmente não gostar por uma razão ou outra, isso são outros 500, mas eu acho justo, cada um procura o seu melhor para o seu clube. Eu acho que está ok. Agora, se eles estão conseguindo vantagens que outros clubes não estão conseguindo, bem, aí nós temos que, sei lá, fazer alguma coisa para diminuir essa vantagem. Né? Eu, por exemplo, na minha mesa agora aqui, estou com isso aqui, ó, a MP 984, lendo e tentando entender cada vez mais esse processo. Parabéns. Porque esse é um processo novo para todos nós. Oi? Parabéns. Parabéns por o senhor se interessar para tentar entender, para tentar ler e para tentar debater, claro. Parabéns. Outra coisa, um colega teu fez uma matéria muito boa que fala a televisão nas ligas europeias. Estou lendo isso, lendo e guardo, porque nós temos que entender todo esse processo. O futebol não é só centroavante fazendo gol. O futebol começa lá atrás. É preciso entender toda essa estrutura para preparar a estrutura para chegar no ponto de fazer os gols. O gol é consequência de um trabalho feito ao longo de um largo período. Aí começa a dar o resultado. Então, nós estamos entendendo, nós vamos fazer uma série de reuniões internas aqui no clube. Nós não temos pressa, porque os nossos contratos com a concessionária de televisão, que tem os nossos contratos, é um contrato ainda de longo prazo, ele termina em 2024, não temos pressa, mas nós temos que nos... Caiu a conexão de novo, estão ligando para o doutor Marcos Herman. Essa que é a realidade. E aí, como ele está falando pelo celular, aí ele perde o contato no primeiro momento. Mas está aqui de novo. Te vendo. Está aqui de novo. Desculpe, e me ouve? Eu te escuto perfeitamente. Então, okay, nós vamos como nosso contrato está em vigor, nós vamos debruçar nesse período que nós temos e fazer uma ideia de estruturação do que nós pretendemos no futuro. Mas, para isso, nós temos que entender profundamente o espírito da lei e as oportunidades que ela oferece. Agora, num primeiro momento, vocês acham que, se vocês tiverem a condição de negociar os seus jogos como mandantes, de maneira separada, vendendo individualmente, para qualquer veículo que seja, vocês acham que isso vai ser uma boa para o Grêmio ou não? No primeiro momento. Honestamente, eu tenho lá minhas dúvidas. O que eu tendo a achar, que o grupo de clubes importantes juntos conseguem mais resultados que isoladamente. Essa é o que eu acho. Eu acho que nós... e foi o início.
lá atrás, quando se criou o Clube dos 13, o espírito era esse: juntar os caraminguá de cada um num todo que fica poderoso e se avança. O que se conseguiu naquela ocasião, o Clube dos 13, foi admirável. Depois, por razões X, Y, Z, que muitas injunções políticas, tal, a coisa desandou. Mas eu tendo a achar que os clubes individualmente conseguem menos que no conjunto. Isso nós vemos, isso nos ensina as melhores ligas, as mais importantes da Europa. Nos ensina exatamente isso. Doutor, o Everton Cebolinha vai ser vendido para o Napoli? Tem proposta na mesa? Não tem proposta. Proposta, eu quero dizer, papel timbrado em cima da mesa, né, com assinatura de alguém realmente importante, autorizado. Isso nós não temos. Houveram conversas, houveram prospecções, mas nada certo ainda, mas ainda falta bastante para terminar a janela e nós não estamos muito preocupados com isso, até porque, de certo modo, nós sim temos que vender alguém no segundo semestre, isso é de conhecimento público, mas até aqui, mesmo com a pandemia, nós conseguimos manter um certo equilíbrio no clube, que é uma coisa que muito nos orgulha, por conta do tremendo esforço interno de ajustes para manter o fluxo de caixa equilibrado. Já houve propostas oficiais pelo Matheus Henrique e pelo Jean-Pierre? Não. Perfeito. Não. E você se surpreendera com a saída rápida do Arthur do Barcelona para a Juventus, o que faz com que o Grêmio receba um valor interessante aí na casa dos 16 milhões de reais? Eu vou te dizer uma coisa, Pretzel. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que talvez tu não tenha ouvido, e eu vou fazer, talvez não tenha sido comentado ainda nos meios de comunicação. Sob o ponto de vista financeiro, esse negócio é bom para o Grêmio, porque o Grêmio bota no bolso um determinado valor que nós não apuramos exatamente. Porque parece que é por etapas o pagamento. Então, a gente não sabe exatamente como é que é isso aí. Mas, sob o ponto de vista econômico, não é um bom negócio para o Grêmio. E explico por quê. Porque ainda faltavam 7 milhões de euros para serem ganhos pelo Grêmio de produtividade caso o Arthur vencesse na Espanha. Uhum. Como ele está saindo antes da hora, não serão realizados esses 7 milhões. Ou seja, serão 7 milhões de euros menos alguma coisa que nós vamos receber agora. Tá? Então, provavelmente, assim, uns 5 milhões de euros não serão realizados. Então, do ponto de vista econômico, no médio e longo prazo, esse negócio não é bom. Sob o ponto de vista financeiro, entrar de recursos agora para ajudar o fluxo de caixa no momento de pandemia e dificuldades com o futebol parado é muito bem-vindo, é extremamente bem-vindo. Tecnicamente, parecia que o Arthur teria uma vida mais longa no Barcelona. Né, doutor? Tecnicamente, parecia. Eu vou te dizer uma coisa com toda a sinceridade, mas com toda a sinceridade mesmo, eu achava que ele ia abafar no Barcelona, que ele ia arrebentar o jogo. Eu achava isso. Eu acho ele excepcional, é um bom menino, é um jogador, do seu ponto de vista técnico, não há nem o que dizer, agregar o que já foi dito, que é um jogador de qualidade superior, mas, ao que consta, parece que teve alguns inconvenientes lá em Barcelona e acabou saindo das graças do treinador. Mas eu acho um jogador diferente. Eu acho para volante é uma quebra de paradigma, né? O volante que sabe jogar, assim, realmente sabe jogar. Aliás, o Grêmio, né, depois do Romildo, na final da gestão do Dr. Koff, no início da gestão do Romildo, nós começamos a ter esses jogadores, esses volantes, não quebradores de bola, né? Jogadores que sabem jogar. Assim. Começou com o Michael. O Michael foi o primeiro que arredou na bola. Depois veio o Arthur e agora o Matheus Henrique,
E já tem um outro menino aí, o Darlan é outro que sabe manejar a bola bem. Nós estamos criando uma escola de jogadores assim e isso nos deixa muito satisfeitos porque é uma garantia para o futuro. Muito bom. Agora, doutor, toda gestão, mesmo vitoriosa, ela costuma ter um asterisco, costuma ter um mico na gestão, costuma ter um erro. Sempre, todas têm, todas têm. O André é o maior mico da gestão Romildo Bolzan? A palavra mico eu vou me abster de usar, tá? Eu acho que essa é pode minha. ser ofensiva, assim, que ele é um ele é um ativo do clube e como tal eu tenho que respeitar a figura do profissional. O fato é que ele teve as oportunidades, não correspondeu, porque centroavante vive de gols, é da natureza da profissão, da atividade ali dele, né, do 9. O treinador deu todas as oportunidades para ele não vingou ali, e enfim, ainda está no clube. Sabe-se lá, o segundo semestre provavelmente vão ter acúmulos de competições, talvez Gauchão junto com o Brasileirão, junto com o Libertadores, a gente não sabe o futuro próximo, e talvez a gente tenha que ter um plantel maior, e aí tenha novas oportunidades, e quem sabe, sem a pressão que ele tinha antes, ele consiga dar um resultado melhor. Pode ser. Mas eu diria o seguinte, se é o pior resultado, eu não sei, eu não chegaria a tanto. Talvez, porque faz parte, honestamente falando para ti, talvez o caso do Bolanhos é o caso que tenha mais me frustrado, porque o Bolanhos era um jogador muito caro, diferente do André Felipe. Muito mais caro. E aí não deu resultado e saiu caríssimo. Também é verdade que ele quebraram a mandíbula dele no primeiro jogo, no Grêmio, no Grenal, um cotovelaço do William, lateral internacional, quebrou a mandíbula dele, passou 3 meses parado, e isso acho que tirou o embalo dele. Tecnicamente é um jogador de nível superior, indiscutivelmente, mas o resultado no Grêmio não foi bom. Muito bem. Só para tirar uma dúvida, o André vai a Criciúma? Normal? Por que não iria? Não, apenas uma pergunta. Então ele continua treinando. Não, ele trabalhando, continua trabalhando. Não está feita a relação dos jogadores que vão para lá, mas em princípio, não há nada que obste a ida dele para lá. Eu desconheço, ao menos. Muito bem. Doutor, uma outra questão. O senhor acha que o Campeonato Gaúcho, ele agora ficou totalmente em segundo plano? Óbvio que o Grêmio quer ganhar, óbvio que o Inter quer ganhar, o Caxias já está na final, mas o campeonato fica em segundo plano totalmente com essa determinação do brasileiro no dia 9 de agosto? Nós nem sabemos se o Gauchão vai voltar. Era a expectativa dele começar, inclusive antes do Brasileirão, mas a atual política sanitária do governo do Estado do Rio Grande do Sul provavelmente não vem a permitir isso. Eu quero fazer... Eu sei que não é a nossa área, enfim, eu também não sou especialista na área, não entendo nada de assuntos médicos, né? Mas nós entramos em quarentena aqui no Rio Grande do Sul por volta do dia 17 de março, quando tinha pouquíssimos casos, e ficamos 2 meses fechados, e tinham pouquíssimos casos. Nessas epidemias, a gente ouve falar que o vírus é inexorável, ele é incontrolável pelos governos, pelas pessoas, pelos médicos. E ele tem que ter uma certa camada da população adquirido ele para a pandemia baixar. E eu acho que isso foi cedo demais, o fechamento aqui no Rio Grande. Dá a impressão, eu não entendo, mas enfim, estou dando palpite em coisa que eu não entendo, mas enfim. Então começou muito cedo, e depois de 2 meses, quando reabriram, deu um brote de novo. Então, até que você vê na Europa, que a pandemia durou 3 meses, 2 de quarentena e 1 para circular, aqui no Rio Grande do Sul está 4 meses e meio e estão fechando coisas. Nós estamos fechando coisas aqui. A pandemia foi muito diferente de São Paulo. São Paulo foi muito mais agressivo. Aqui nós temos muito menos mortes por 100 mil
habitantes que tem São Paulo e Rio de Janeiro, e nem comparar com o caso de Manaus. Então, esse é o problema. A gente agora, eu sinceramente, como deu esse rebrote aqui no Rio Grande do Sul, aparentemente nós vamos ter a nossa pandemia não vai durar 3 meses, já está 4 meses e meio, provavelmente vai durar 6 meses. E aí o gauchão... aqui nós temos a política das bandeiras, né, por região, que o pessoal de São Paulo provavelmente não conhece o que é, mas, ou seja, a amarelo é risco baixo, preto risco alto, vermelho é o anterior ao preto. As regiões estão todas indo para vermelho agora. Então, provavelmente, nós não teremos o Campeonato Gaúcho em vista do sinal dado anteontem pelo governador e a data aprazada para começar o gauchão, provavelmente ele não comece e entre em cima do Brasileirão e aí, sim, aí deu uma maçaroca danada. Tanto para o Grêmio Internacional, porque o Internacional também, claro que quer ganhar o gauchão, como nós queremos ganhar o gauchão, mas nós temos que cuidar do Brasileirão, né? Porque o Brasileirão dá vaga para a Libertadores, o Brasileirão tem o facão do descenso, tem uma série de coisas ali que a gente tem que prestar atenção, né? Perfeito. Aqui em São Paulo estão fazendo também por áreas vermelha e laranja. Também estão usando isso aqui. Também estão usando isso aqui. Para fechar, doutor, lhe agradecendo muito. Mas começou depois aí, né? Começou depois. Para fechar, lhe agradecendo muito, o senhor seria favorável a uma votação no seguinte, com o aval do presidente Luciano Oxman, meu grande amigo Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol. Não se joga mais o gauchão e o Caxias é campeão. O senhor aceitaria isso? Não aceito isso, porque é o seguinte, existem regras no futebol. Você tem um regulamento, ele tem que ser cumprido. Se é pela metade, ele não foi cumprido. Você pode fazer stand-by, você pode fazer, inclusive, fazer um torneio lá em algum momento que der, entre os 4, se o Caxias sai com 1 ponto de bonificação, 2 pontos de bonificação, faz um torneiozinho entre os melhores classificados, tá? Mas dá porque sim, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Assim como eu acho que a questão do jogar o gauchão sem rebaixar, isso não faz sentido. A regra se cumpre, né? Então, eu entendo que pode acontecer, pela primeira vez em 100 e poucos anos, no Campeonato Gaúcho não sair. Não tem campeão. Acontece. O Caxias ganhou o primeiro turno, lisamente e merecidamente, ganhou o troféu correspondente a isso, mas não é o campeão gaúcho. O campeão gaúcho tem muito mais coisa pela frente aí. Então, não, porque ele ganhou 40% do campeonato, não significa que ele mereça o título de quem ganhou 100%. Aí vou ter que inventar outra coisa lá. E o Luciano saberá fazer isso, porque o Luciano é um guri, eu falo guri porque ele é mais moço que eu, e meu amigo há 30 anos. Ele é muito inteligente e vai achar um mecanismo aí de solucionar isso aí. Meu amigo da época do IPA, grande Luciano Oxman, filho do grande Zelinho Oxman. Grande Luciano Oxman. Mas para fechar, agora sim é mais 2 rápidas para fechar. Primeiro. Tu era do IPA, é? IPA, 2º grau. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora eu vou te entrevistar. Tu era do IPA? Sim. 85, 86, 87. Eu vou dizer para os teus ouvintes. Tá? Eu vou dizer para os teus ouvintes que é o seguinte: o cara que estudava no IPA é que ele já tinha passado por todos os colégios de Porto Alegre e se ferrado. Então, para se salvar, ele ia para o IPA. E por que eu sei isso? Porque eu estudei no IPA. Eu estudei no IPA também, antes. Não, é que essa imagem aí era da sua geração. Na minha geração já estava melhor. Depois virou faculdade muito respeitada, é verdade. Depois virou uma faculdade muito respeitada. Na década de 80 tinha acabado... Né? Tinha acabado essa moleza, essa corneta na década de 80. Mas doutor Marcos Hermann, é sempre uma honra conversar com o amigo, mas eu tenho mais 2 curtas aqui que não podem passar. Primeiro, apesar de estarmos em pandemia, o futebol, nos bastidores, ele continua. Então, aquela pergunta do chato, o Grêmio está contratando alguém, um lateral esquerdo, alguma contratação em vista?
Não é chato, não. Mas essa pergunta é importante. É o seguinte: você não pode negociar condições de diferimento com jogadores, condições de baixar salários de colaboradores, de suspensão de salários e sair a contratar. Isso é um desrespeito com a comunidade interna do clube. É muito difícil você ter um comprometimento. Caiu de novo. Voltou. Ter o comprometimento das pessoas do clube, dizendo para elas: faça você o sacrifício que eu vou contratar o Messi aqui desse outro lado. Você perde o comprometimento das pessoas. Então, hoje, nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando com sucesso, modéstia à parte, estamos trabalhando. Está indo e voltando. Voltou. Repete, doutor. Desculpa, repete, por favor. Respeitando os recursos do clube e mantendo o que nós temos. Onde é possível reduzir despesas, nós estamos fazendo. Mas seria um desrespeito aos funcionários do clube, a quem sacrificou de alguma forma a colaborar com o clube, se nós saíssemos a contratar jogadores. Talvez a gente pague um preço por isso em alguma competição. Pode ser. Tá? Mas nós acreditamos no atual plantel e nós achamos que o fundamental é pagar as contas em dia, sejam de salários, sejam despesas correntes do clube, sejam as despesas que forem. Nós estamos comprometidos a manter o clube à tona e equilibrado. Esse é o nosso objetivo. Perfeita resposta. Só para situar, de vez em quando está havendo uma queda de sinal e o senhor volta, daí normalmente o senhor esclareceu. Para fechar agora, em cima até dessa redução de salários, houve um estresse agora na última determinação do Grêmio. Os jogadores eles foram, entre aspas, surpreendidos com uma nova redução, ou isso estava acertado antes com a participação do Renato? É o seguinte, houve um debate entre o grupo de líderes do elenco com o presidente do clube, um debate tranquilo, houve colaboração dos atletas e houve muita colaboração do clube. É isso que eu posso dizer. Os atletas entenderam a situação do clube, deram uma colaborada importante e nós entendemos a situação dos jogadores. E acho que demos uma colaborada importante. É isso. O que mais se disser, nós ficamos satisfeitos com o acordo, penso que os jogadores também. E é isso. Não houve nenhuma bronca assim do Jeromel representando o grupo? Pô, vocês nos avisaram na última hora e tal, a gente foi surpreendido. Isso não houve. Isso não aconteceu. Eu vou te dizer uma coisa. O Jeromel é uma pessoa de capacidade intelectual diferenciada. Agora, você brigar com o Jeromel tem que fazer força, hein? Porque ele é um cavalheiro. Eu usei o exemplo porque ele é o capitão. Perfeito. Ele defende os interesses dele, nada mais legítimo. Mas dentro de um nível absolutamente adequado. Então, eu não vi... Realmente, eu não vi nenhum estresse em relação a esse assunto. Foi um debate que levou um par de horas, mas foi um debate construtivo, sincero, honesto, e que as partes ficaram felizes. Se as partes ficaram felizes, terceiras partes que... Boa noite, amor. Não tem problema nenhum. Então, o que dizem lá fora? Porque diz isso, aquilo, isso é outros 500. O clube está satisfeito com o que obteve para o presente momento. Esperamos, sinceramente, que daqui a 2 meses não tenhamos que voltar a esse assunto. É o que nós esperamos. Porque em algum momento essa pandemia, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tem que parar, né? A nossa curva, nós não sabemos quando é que ela vai chegar, o do topo. Né? Então, isso nos preocupa.
Então, esperamos que daqui a 2 meses não tenha que voltar a esse assunto. Mas até daqui a 2 meses, nós estamos satisfeitos com o acordo que nós conseguimos montar com o elenco dos nossos jogadores. Não, agora sim, a última, agradecendo a sua paciência e consideração de sempre. A dupla Grenal está na Libertadores. A Libertadores volta, qual a sinalização que vocês estão recebendo? E se voltar, Grêmio e Inter são favoritos à classificação? Sabe que Libertadores, o furo é mais embaixo, né? Sim. Eu diria o seguinte, o fato dos últimos 3 ou 4 anos, eu acho que 3 anos, nós fomos à semifinal 3 vezes. Jogamos as últimas 4 Libertadores. Isso dá quilometragem, né? Quando você joga assim uma competição, você se acostuma com a pressão da competição e quando você está numa situação de decisão da competição, sempre em alto nível, lá em cima, nas fases finais, isso dá uma quilometragem e experiência que na hora H ajuda muito, né? Agora, dizer que nós somos favoritos, eu acho que seria pretensioso. Nós entramos na Libertadores sempre com expectativa. Isso faz parte do nosso DNA. Por isso que o Grêmio ganhou 3 vezes a Libertadores e foi 2 vezes vice-campeão. Chegou 5 vezes a final. Isso não é pouca coisa. Chegou 8 vezes a semifinal. Isso não é pouca coisa. É o clube brasileiro que mais jogou Libertadores. Acho que junto com o São Paulo. É o que mais jogou Libertadores. Então, isso nos dá uma vantagem de encarar a competição com conhecimento de causa. Agora, dizer que a gente é favorito, até porque a gente não sabe a situação que estão os clubes estrangeiros, né? A gente não, perdemos um pouco o contato com todo mundo, então a gente não sabe que pé andam. O fato é que na Argentina está tudo fechado, né? Lá é lockdown mesmo. E isso provavelmente tira a vantagem competitiva, tirará a vantagem competitiva. Perfeito. Doutor Marcos Herman travou de novo no final. Vamos ver se ele volta aí. Volta aí, doutor. Apenas para se despedir, uma entrevista esclarecedora do doutor Marcos Herman, integrante do Conselho de Administração do Grêmio, homem de confiança de Romildo Bolzan Júnior, né? Realmente um cidadão. Doutor, voltou de novo para a gente fechar. Tá. Eu estou te ouvindo. Eu só queria lhe agradecer. Eu estou te ouvindo. Eu queria lhe agradecer por tudo que o senhor disse, o senhor esclarecendo toda a situação, respondendo a tudo. Para mim foi uma satisfação ter a oportunidade de conversar novamente com o senhor. São 53 minutos de entrevista, um bate-papo realmente esclarecedor. Uma honra para mim, doutor. Muito obrigado por ter estado aqui no meu canal e sempre encontrá-lo, sempre conversar com o senhor me traz boas lembranças. O senhor é um grande amigo, um amigo que eu ganhei no futebol. Muito obrigado, hein, doutor? Obrigado. Foi um prazer para mim. É muito legal falar contigo. Tu é um cara do ramo, né? E eu respeito muito isso. E é antigo no ramo, não estou dizendo velho, estou dizendo que é antigo no ramo, experiente. E estou sempre à tua disposição. E quando quiser, a gente pode conversar. Isso é um grande prazer para mim. Que Deus nos abençoe e nos tire dessa pandemia o quanto antes, a todos nós. Um grande abraço. Aí está o doutor Marcos Herman, grande figura gremista, o integrante do Conselho de Administração do Grêmio, homem de confiança de Romildo Bolzan. Acho que um dia será presidente do Grêmio, apenas uma opinião pessoal e profissional. Estamos fechando a entrevista com ele. Quem gostou, dê like e se inscreva também no canal, que sempre traz aqui conteúdos exclusivos a cada dia, tá certo? Saúde sempre. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Fechando a entrevista.